Bom dia, amigos que nos acompanham, internautas, né, de várias partes do país, inclusive do exterior, sintonizados com a rede Amigo Espírita. É sempre um motivo de muita alegria nós estarmos às quartas-feiras pela manhã fazendo comentários, né, sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. E, obviamente, nós adotamos e seguimos como básico o livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas de Allan Kardec, e que o mestre codificador, ele deixou muito claro que ele trataria neste livro sobre o ensino moral de Jesus, ou seja, aquele conteúdo, a prática, tudo que é referente à vida de Jesus e seus ensinos, que tem a ver com uma proposta, né, de melhoria do homem e da nossa civilização. Então, são os ensinos morais de Jesus, aqueles mesmos que Allan Kardec já valorizou na obra inaugural do Espiritismo, Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que ele fala das leis morais. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec entra em detalhes, analisando versículos do Novo Testamento, mas com foco nos diálogos de Jesus, nas parábolas, nos atendimentos que ele fazia à população. Pois bem, hoje nós estaremos comentando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação. É interessante nós lembrarmos que essa frase, fora da caridade não há salvação, é um autêntico lema que é adotado e repetido, né, em toda a seara espírita, dentro e fora do Brasil. Por que Allan Kardec ele escreveu, né, um capítulo, mas colocou essa frase: fora da caridade não há salvação? Então aí nós temos que fazer uma rememoração histórica, embora rápida, que na época que Kardec atuou, né, meados do século XIX, no contexto ali da França, havia todo um desejo no seio da Igreja Católica de manter e retomar espaços que haviam sido perdidos, né? Desde o momento da Revolução, desde a concordata assinada por Napoleão, e, ao mesmo tempo, crescia na França o movimento da Reforma. Então, uma frase muito batida, muito lembrada no seio da Igreja Católica no século XIX, fora da Igreja não há salvação. Então, essa frase que Allan Kardec cunha o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, de certa forma, ele está trazendo uma resposta e uma alternativa a uma frase extremamente exclusivista e discriminatória. Então, é muito importante nós lembrarmos, né, do conteúdo desse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos encontrar, na abertura, né, do capítulo, a transcrição que Allan Kardec faz de versículos de Mateus sobre um tema: o que é preciso para ser salvo? E é a parábola do bom samaritano que vem trazer essas respostas. Então, vejam que Kardec ele focaliza aí a parábola do bom samaritano. E nós vamos apenas lembrar aqui alguns trechos, porque essa parábola ela é bastante divulgada, bastante repetida. Vejam bem, inicialmente, nós temos aqueles versículos
que quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que nos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Então eles fazem uma série de perguntas, né, relacionadas com aquelas afirmações, e o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relações a um destes pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, na verdade, essa é a condição, entre aspas, né, para ser salvo, dentro das afirmações e do palavreado utilizado aqui por Mateus. Então, é importante nós focalizarmos esse detalhe que Jesus mostra, que é o atendimento ao próximo. Nas várias formas de atendimento ao próximo, é que, na realidade, quando se faz algum desses benefícios, acolhimento, auxílio, atenção ao próximo, é a ele mesmo que estaríamos fazendo. Então, é essa condição significativa, marcante, que Jesus coloca aqui nesse diálogo que foi registrado por Mateus. E aí, a partir daí, Jesus passa a falar, inclusive, como ele sempre fazia, contando uma parábola, que é uma forma ilustrativa, alegórica, de ensinar ao povo, para que através de um exemplo, de um episódio, ficasse mais fácil para eles sentirem a essência da mensagem. Então, a partir daí, é importante que Kardec coloca trechos de Lucas, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a parábola do bom samaritano. Porque também surgiram aqueles em torno do Cristo perguntando: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazeis isso e vivereis. Então, nessa sequência, então, houve uma pergunta a Jesus: e quem é meu próximo? E aí Jesus passa a relatar a parábola do bom samaritano, daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, né? Fizeram várias feridas naquele homem e o deixaram abandonado, semi-morto. Em seguida, segundo o relato, né, passou um sacerdote
e percebeu aquele homem, né, mas passou ao lado, sem nenhuma atenção. Em seguida, um levita, que era também alguém que tinha atribuições religiosas dentro do judaísmo, passou por ali, do outro lado, e também não deu atenção nenhuma ao homem que estava ferido e jogado à margem ali daquela estrada. E, de repente, passa um samaritano. E esse samaritano chega naquele local, percebe o homem caído e foi tocado de compaixão. Então se aproximou do homem, derramou nele óleo e vinho nas suas feridas, apensou as feridas ou enfaixou, colocou sobre o seu cavalo e conduziu até uma hospedaria. E cuidou nele nessa hospedaria, e daí no dia seguinte ainda deixou moedas junto ao proprietário, ao hospedeiro, para que desse atenção àquele homem que estava lá em convalescença. E aí Jesus faz a indagação: qual dos três vos parece ter sido o próximo daquele que estava caído, né, saqueado pelos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Então Jesus afirmou: ide e fazei o mesmo. Então vejam bem, é importante que na abertura desse capítulo 15, através dessas parábolas, desses relatos, né, que Kardec transcreve de O Novo Testamento, nós passamos a compreender, pelo ensino de Jesus, em primeiro lugar, quem é o nosso próximo. Ele deixa muito claro. E também quem é aquele que realmente fez o melhor atendimento, que merecia realmente uma nova visão, não é? E o próprio doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia. Então, vejam, nós passamos então a compreender, dentro desse início do capítulo 15, o que é preciso realmente para a pessoa progredir espiritualmente. E como isso deve ser feito, como deve ser praticado. Que é o amor ao próximo como a si mesmo. E que é uma lei desde as anotações dos 10 mandamentos, mas que foi ampliada, exemplificada e aprofundada por Jesus ao nos trazer a lei do amor. Então, essa essência, né, do capítulo 15 é muito importante para nós. É interessante lembrarmos do cuidado, né, que o samaritano teve com o homem caído. O fato aqui é que o samaritano era, na verdade, oriundo de uma região, de uma província, onde os judeus ortodoxos os discriminavam, porque eles não adotavam todos os aspectos, todos os fundamentos do judaísmo. Então, eles eram considerados assim pessoas de segunda categoria, como a gente poderia dizer, e sempre alvos, né, de discriminações por parte do judeu ortodoxo. E é nessas condições que Jesus escolhe, veja bem, justamente uma pessoa nessa condição de samaritano, e para mostrar que foi ele quem deu atenção ao homem caído e assaltado, e não aqueles que estavam usufruindo ou mantendo posições de relevo na hierarquia da religião vigente na época. Isso é muito marcante para nós, para lembrarmos, né, que, frente ao contexto da nossa civilização, da nossa sociedade, não são os cargos, não são os encargos, não é a falsa ideia de hierarquia, termo de poder, tanto político como religioso, que vai realmente demonstrar o valor da pessoa.
o valor da pessoa, ela o demonstra nas suas ações, e nessas ações espontâneas, e não aquilo que atende a uma formalidade, aquilo que atende a um ritual, vamos assim dizer. Então, vejam, qualquer pessoa pode efetivamente fazer bem ao próximo, é isso que Jesus quis dizer. Pode atender ao próximo, independente da sua situação. Aliás, nós encontramos, né, na história do nosso mundo vários casos de pessoas que nasceram, são oriundas de um ambiente extremamente simples, com inúmeras deficiências sociais, econômicas, educacionais, mas que se destacaram pela prática do bem, pela atenção e pelo amor ao próximo. Então, nós temos isso muito bem registrado na história da nossa humanidade. Mas nós sabemos também, através da mídia, e também em alguns casos, né, em que participamos junto a instituições espíritas, de visitas a bairros, de visitas a lares necessitados, em atendimento a famílias. E o que nós ouvimos e vimos que acontecia em muitos desses locais? Pessoas que estavam naquela condição de pobreza, dependentes de receber um auxílio, uma ajuda, mas quando recebiam ajuda, mantinham atos de solidariedade e até dividiam com os vizinhos mais necessitados. Então, vejam, isso daí é amor ao próximo. E é amor ao próximo independente de posições, né, de natureza meramente humanas, de aparência, mas eles estavam efetivamente colaborando e ajudando aqueles que conviviam com eles. Então, isso é um exemplo muito significativo para todos nós. Então, na verdade, o orgulho e o egoísmo que caracterizam as ações daqueles que valorizam o ritual, a formalidade, não chegam, às vezes, no atendimento de acolhimento das pessoas mais necessitadas. É essa a essência desse ensino inicial de Jesus. Nós não vamos entrar em detalhes aqui da interpretação, né, da parábola do bom samaritano, porque para nós, no contexto do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que vale nós destacarmos neste momento é que Jesus mostrou a importância da prática da caridade, da humildade, e que são duas virtudes antagonistas do orgulho e do egoísmo. Então, é isso que nós temos que marcar, assinalar de uma forma bem evidente ao analisarmos esses versículos lidos que estão em torno da parábola do bom samaritano. Então, vejam, é a partir daí, então, que Allan Kardec passa a comentar o que significa caridade à luz do Espiritismo. E é nessas condições, então, é que nós vamos ver que a caridade ao próximo, né, segundo Allan Kardec, no primeiro plano, no topo, né, das virtudes, ela encerra a humildade, inclui a doçura, a benevolência, a indulgência e a prática real da justiça. Então é por isso que a caridade autêntica, sincera, ela é uma negação absoluta do egoísmo e do orgulho. Pois bem, Allan Kardec também coloca, nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação, algumas outras transcrições do Novo Testamento. De Mateus, sobre o maior mandamento.
está anotado por Mateus. Os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, né, que eram pessoas que disputavam posições, saduceus, fariseus, né, e que isso está relatado, quem são eles, na apresentação, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, foi fazer a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então é interessante aqui que Jesus faz a relação entre o amor a Deus, o respeito a Deus e o amor ao próximo. Sabe por quê? Não dá para amar a Deus, né, emanando preces, orações, louvores a Deus, ignorando a realidade do contexto em que as pessoas vivem. Então, na verdade, o amor a Deus, ele se concretiza junto ao próximo, no respeito ao próximo como a si mesmo. Então, amareis o vosso próximo como a vós mesmos. E tudo aquilo que nós fazemos a um desses, nós já lemos isso agora há pouco, é a mim que o fazeis. Então, para efetivamente se caracterizar o amor a Deus, o respeito a Deus, se inicia com o amor e o respeito ao próximo, né? Então, vejam, o maior mandamento está nessa inter-relação, né, entre o conceito que nós temos de Deus e do próximo e a nossa prática no contexto em que nós vivemos, demonstrando o amor ao próximo como a si mesmo. Aí nós estaremos efetivamente amando a Deus. Então, a caridade, a humildade, são, na verdade, os caminhos que levam ao progresso espiritual do homem, à educação espiritual do homem, né? E combatendo os resquícios de egoísmo e de orgulho. Allan Kardec deixa isso muito claro em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas condições, nós vamos compreender, então, que a máxima da fora da caridade não há salvação. Então vejam como que Jesus foi muito claro nessa relação de amor ao próximo como condição, como concretização do ato de amor a Deus. Porque, veja bem, quando Kardec proclama fora da caridade não há salvação, ou seja, é a caridade assentada no maior mandamento. O maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, e aí nós estamos amando a Deus. Então isso que é realmente o caminho da, entre aspas, salvação. Fora da caridade não há salvação. E não mais aquele formalismo de discriminar aqueles que são seguidores de uma ou de outra religião. Então vejo como Allan Kardec foi percussiente, foi sábio, né, ao elaborar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e dando respostas, inclusive, àquele contexto em que ele vivia, né, de religiões que se julgavam detentoras, né, da consciência do próximo, do controle do próximo e fazendo discriminações. Aliás, o hábito da discriminação, que vem desde lá do Antigo Testamento, né, do povo escolhido, depois se tornou presente com aquela máxima, da fora da igreja não há salvação. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós espíritas também, com alguns lemas aí, né, que existem
enaltecendo pessoas, conhecimento espiritual, países, locais escolhidos ou privilegiados. Não há isso. Veja bem, está muito claro. É amor ao próximo como a si mesmo e a Deus. Isso em qualquer parte do mundo é válida, independente, inclusive, da faixa religiosa que a pessoa ostente. Então, Allan Kardec, ele nos traz um descortínio muito amplo nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ele entra num item que é extremamente significativo. A necessidade da caridade segundo São Paulo. E aí ele transcreve, na verdade, trechos da Epístola aos Coríntios, onde está registrado lá. Essa Epístola aos Coríntios, ela é muito interessante, porque a cidade de Corinto era uma cidade muito problemática, né, naquela época de Paulo, porque era um porto, intersecção de muitas culturas, né, trajeto obrigatório entre dois mares, o Adriático e o Egeu, caminho, né, para toda a região do Oriente. Então era uma situação estratégica e que tinha uma diversidade de nacionalidades, de culturas e de tradições muito grandes. E, de certa forma, um ambiente de muita devassidão, né, dentro desse contexto. Por isso, quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, ela tem uma tônica que nós tratamos num livro que nós editamos pela editora O Clarim, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. E a característica dessa primeira epístola aos Coríntios é que ele trata de 3 temas básicos que nós chamamos: da edificação moral, né? Quando ele fala, na verdade, nem tudo que é lícito me convém. Quando ele destaca os dons espirituais, ele orienta, né, as pessoas das agremiações cristãs de Corinto como praticar os dons espirituais, que é a mediunidade, e fala do amor. Então, a edificação moral, os dons espirituais e o amor são a tônica predominante dessa primeira epístola aos Coríntios. E aqui nós vamos encontrar um trecho aqui que Kardec transcreveu e nós leremos. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade, escreveu Paulo de Tarso na sua primeira epístola aos Coríntios, é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura os seus próprios interesses, não se milindra e não irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a sua injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Ainda essas 3 virtudes, a fé,
a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, essa é a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, é importante que Paulo exalta a prática real da caridade como exemplo de humildade, que nós já falamos, de doçura, de respeito ao próximo. Então, é essa dedicação, é essa reação humana caracterizada nessas virtudes que chegam, né, ao grau em que Paulo intitula de caridade. Aqui torna-se interessante, inclusive, nós fazermos alguns comentários, né, relacionados com essa epístola. Porque, veja, Paulo escreveu no idioma grego. Paulo era, na verdade, um cultor da filosofia grega, desde a sua adolescência e juventude lá na cidade de Tarso. Foi lá que ele estudou, foi lá que ele entrou em contato com a cultura predominante na cidade de Tarso, que era a cultura helênica, não é? E nessas condições, ele escrevia e falava o grego. Aliás, o grego era o idioma de maior comunicação dentro do próprio Império Romano. Porque como no Império Romano havia muitas províncias, muitos dialetos, mas havia, né, uma tradição, uma ascendência da cultura grega, né, pelo domínio que a Grécia executou e a Macedônia em toda aquela região, era muito comum a utilização do idioma grego nas comunicações entre os vários povos, inclusive entre os primitivos cristãos. Então, os textos evangélicos originais foram escritos em grego, num grego simples, que é o chamado grego koiné. Nessas condições, a palavra que os especialistas em idioma grego, ligados a universidades estrangeiras, né, e nós temos grandes especialistas em grego, por exemplo, na Universidade de Coimbra, que traduziram todo o Novo Testamento do grego para o português, né, e que outros pesquisadores de universidades, tanto vinculados ao catolicismo como ao protestantismo, então eles mostram que no grego original, a palavra que Paulo utilizou nesse relato, nessa informação, nessa orientação aos coríntios, onde foi traduzido por caridade, e isso foi traduzido geralmente dos textos bíblicos originários da Vulgata, portanto, do latim, mas no grego, a palavra que foi utilizada, na realidade, era outra. Na palavra utilizada era ágape. E o ágape, para o português, a tradução mais correta é amor. Então, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, e quando nós raciocinamos em torno disso, nós vamos verificar que a palavra amor, ela é mais abrangente ainda. A caridade é uma característica, é uma atitude dentro do grande conceito de amor. Então, não muda o sentido. Então, é por isso que hoje, muitas traduções bíblicas feitas a partir do grego, em várias partes do mundo, usam a expressão amor e não mais a expressão caridade. Então, na verdade, Allan Kardec, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele adotou a tradução bíblica para fazer as suas transcrições na abertura dos capítulos, feita pelo Lemaitre de Sacy. E o Lemaitre de Sacy foi, na verdade, o primeiro tradutor da Bíblia do latim para o francês, e que era, na verdade, a versão bíblica mais difundida ao tempo de Allan Kardec. Então,
é importante que lembremos sempre disso, de que Kardec adotou a tradução do Lemaitre de Sacy. E nessa tradução do Lemaitre de Sacy, que nós temos, inclusive, um original, obviamente, que em francês, do ano de 1846, portanto, contemporâneo, né, de Kardec, provavelmente uma daquelas traduções que Kardec utilizou, uma daquelas versões da época. O Lemaitre de Sacy, ele usa a palavra caridade, não é? Por isso é que Kardec coloca fora da caridade não há salvação e coloca na tradução e da transcrição da Epístola de Paulo, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver caridade. Por isso Kardec adota a palavra caridade. Mas aquelas traduções hoje já mais comuns, que substituem por amor, não invalidam de forma nenhuma o sentido e o valor, não é? Das anotações e recomendações da Epístolas de Paulo. Então, fique marcado para nós exatamente essa característica. Nós temos também, continuando, né, com os textos de Kardec, nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o comentário específico que ele faz ao comparar a frase que era comum em meados do século XIX, mas que continuou repercutindo ainda no século XX, fora da caridade, fora da igreja não há salvação, e que ele substitui pelo fora da caridade não há salvação. Ele faz a sua apreciação sobre essas duas frases, e que é importante verificarmos, então, que não é aquele exclusivismo de detentor da verdade, como muitas religiões se imaginam assim, como únicos representantes de Deus. Não é bem isso. Então, fora da caridade não há salvação, também não quer dizer em absoluto o exclusivismo de fora do espiritismo não há salvação. Allan Kardec comenta isso, mas é claramente a abertura a todos aqueles que praticam o amor, independente de qualquer faixa religiosa. Pois bem, Allan Kardec coloca nesse capítulo 15 apenas uma instrução espiritual. E nessa instrução espiritual, veja que interessante, o título dela, Fora da caridade não há salvação. O autor, o espírito que a escreveu, Paulo o Apóstolo, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então é interessante que o espírito Paulo de Tarso estava acompanhando, vinculado a todo aquele processo, né, o desenvolvimento da elaboração da codificação. E nessa mensagem, Paulo é claro, nessa mensagem espiritual: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa para conduzi-lo à terra prometida. Veja bem, Paulo, o apóstolo, se manifesta através de médiuns, escreve essa mensagem que Kardec inclui nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas depois dele tecer algumas considerações sobre a relação entre a opção da vontade de busca, né, de real prática do cristianismo,
Paulo encerra a mensagem dizendo o seguinte: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertence. Então é uma mensagem abrindo horizontes, vasta, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma exigência ritualística, hierárquica, ou de submissão a esta ou aquela tendência filosófica ou religiosa, mas todos aqueles que adotam a mensagem do cristianismo, ou seja, na essência, o ensino moral de Jesus. Então é isso que representa efetivamente a verdadeira caridade. Nós temos, nos vários livros psicografados pelo Espírito Emmanuel, que é o maior exegeta, o maior comentarista do Novo Testamento à luz do Espiritismo, comentários muito oportunos, né, sobre esse tema que nós estamos abordando no dia de hoje. Então, por exemplo, Emmanuel, ele, ao analisar essa questão da caridade, ele, no livro psicografado por Chico Xavier, Pão Nosso, ele comenta o seguinte: desempenha as tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinhos, fixa-te em Jesus e passa. É também Paulo que comenta no outro livro, aliás, Emmanuel comenta trechos, né, versículos de Paulo, num outro livro, que é o livro Bênção de Paz, uma outra obra da editora GEM, que focaliza versículos do Novo Testamento comentados por Emmanuel. E aí Emmanuel escreveu: se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos firmam a caridade da educação. Veja que interessante. Educação da caridade. Os bons exemplos formam a caridade da educação. Então, nós começamos também a perceber que as ações de caridade não são apenas de ordem material, mas são as de ordem moral, de ordem espiritual, inclusive na prática do ensino, né, da essência moral de Jesus. Isso também é uma forma de caridade. Então, nessas condições, é que torna-se significativo para nós lembrarmos que nesse livro, Bênção de Paz, de Emmanuel, tem um capítulo intitulado Nas Trilhas da Caridade, comentando exatamente versículo de Paulo, daquela primeira epístola aos Coríntios, que a caridade nunca falha. Então, vejam, Emmanuel nos alerta: a caridade possui múltiplas formas de ajudar, em tudo aplicando o senso das dimensões. É interessante, né, que o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele dá foco, né, em todas essas questões que nós estamos tratando aqui,
em torno do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Daí, escreveu Emmanuel, o impositivo de se reconhecer em qualquer parte quanto à distribuição da verdade, que se existe um mundo, um modo distinto, para que a beneficência exerça a caridade de saber assistir aos domínios do corpo, nos reinos do espírito, é preciso que ela aperfeiçoe igualmente a caridade de saber explicar. Então, mais uma vez, aquela tônica, né, de que a caridade não é apenas material, mas ela é também moral e é espiritual. E essa é acessível a toda pessoa, a todas as situações. Nós nos lembramos agora de um livro psicografado por Chico Xavier e assinado pelo espírito Humberto de Campos, Cartas e Crônica, e que tem um capítulo intitulado Lição nas Trevas. E ali, Humberto de Campos está funcionando como um repórter espiritual. Então, ele, junto com uma equipe, vai visitar um ambiente de trevas na espiritualidade, e quando eles penetram naquele ambiente escuro, mal cheiroso, ouvindo lamúrias, gritos e choros, de repente, Humberto de Campos identifica uma pessoa que está naquela situação terrível, e essa pessoa também identifica Humberto de Campos e identifica o orientador que estava ali presente. E aí um deles se dirige àquele homem: mas como que você está aí se você foi tão bem assistido? E aquele homem que estava lá em Lamúrias responde ao seu interlocutor espiritual: na verdade, o senhor foi muito bom para mim. Quando eu passei frio, eu recebi cobertor. Quando eu passei fome, eu recebi a comida. Quando eu fiquei doente, recebi um medicamento. Mas o senhor não me ensinou a viver. Então, é isso que Emmanuel está tratando também nessas mensagens que nós lemos, relacionando caridade e educação. E o ato também de ensinar. E, evidentemente, que o ato de ensinar, eles têm que estar fundamentado na prática. Então, a efetiva coerência entre a maneira de ser, de reagir e de estar nos ambientes com aquilo que a pessoa fala e que a pessoa ensina. Isso tudo é efetivamente prática da caridade. Então, esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, que é um lema, né, muitas vezes lembrado, repetido em toda parte, em muitos centros a gente vê escrito, às vezes nas paredes, ou em telas, etc., é algo que a gente tem que sempre pensar, meditar e nos esforçarmos para colocar em prática. Nós tivemos sempre uma preocupação muito grande em estudar as obras de Emmanuel e, nos últimos tempos, depois que nos desvinculamos de atividades institucionais, de estarmos também relacionando com o Novo Testamento, e temos lançado obras, né, e várias delas editadas pela Casa Editora O Clarim, como a que nós citamos, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Por que isso? Porque nós queremos sugerir aos centros espíritas que passemos a nos aprofundar, na medida do possível, na compreensão daquilo que Jesus fez, falou e que seus discípulos registraram nos evangelhos e que Paulo e outros registraram também nessas cartas de apoio às instituições cristãs primitivas. Então, tudo isso, visto à luz do Espiritismo, nos aumenta, né, com esse foco, a possibilidade da compreensão da mensagem de Jesus. A essência, né, de todos esses estudos que nós estamos fazendo, e também relacionado com os esforços
com os nossos exercícios de vida. Nós registramos recentemente num livro, se chama Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Inclusive, nós estaremos lançando nos próximos dias pela editora Cocriação, mas também numa promoção, numa transmissão conjunta da Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes e da Rede Amigo Espírita e de outras que estarão também fazendo conexões. Mas qual é a nossa ideia? É de estimular, através de registros, de experiências de vida, de anotações que nós fizemos do Brasil e também de fora do Brasil, sobre a marcha do desenvolvimento dessas ideias espirituais e espíritas e também da repercussão, obviamente, da obra de Allan Kardec e de Francisco Cândido Xavier, através dos seus inúmeros livros psicografados. Então, nós deixamos a todos vocês agora o convite para que continuemos nos interessando, não só pela leitura ocasional do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que muitas vezes se faz nos centros espíritas, como preparação de ambiente ou citação numa ou noutra palestra, mas que procuremos analisar o significado, né, de cada palavra, de cada exemplo, de cada parábola trazida por Jesus, e que a partir desses comentários feitos por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos a extrair, né, um manancial enorme de informações e que vão, na realidade, nos permitir obter aquilo que Kardec escreveu na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que essa obra seria como uma chave para nós compreendermos as palavras de Jesus. É assim, caros companheiros, internautas, né, que acompanham através da Rede Amigo Espírita esses nossos programas do Evangelho à Luz do Espiritismo, que nós procuramos, na medida das nossas possibilidades, e comentando, correlacionando a obra de Kardec com outras obras e também com contextos do mundo, da atualidade em que nós vivemos, para que a gente possa efetivamente começar a colaborar a partir dessas ações que se fundamentam na base, que é o Centro Espírita, mas que se espraiam nas comunidades, na sociedade onde nós estamos inseridos, que seja também parte de um projeto de melhoria, não só do homem, de nós mesmos, mas também de toda uma proposta que reflita um projeto de uma nova civilização. E é isso tudo o que nós desejamos e esperamos, né? Daí a razão do fora da caridade não há salvação. Daí a razão dessa frase que foi dita, né, e que foi trabalhada por Allan Kardec nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é preciso para ser salvo? Não é o salvo aqui, é no sentido de aprimoramento, de educação espiritual. Qual é o maior mandamento? Que amar a Deus sobre todas as coisas, mas fundamentado no amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a grande proposta que emana do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Nós agradecemos a todos vocês a atenção e os convidamos para prosseguirmos na próxima quarta-feira com o Evangelho à Luz do Espiritismo.
milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.